Olá, tudo bem? Paz. Tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 20 de maio, cuja leitura do dia em 2 Coríntios 1 e 2 e 1 Samuel, nos capítulos 8 a 9. Esse tema tem comentado a respeito do que eu vou abordar aqui em diferentes reflexões, mas sem ir direto ao texto em que eu comento sobre isso. E hoje o Senhor me moveu nesse sentido de tratar sobre o alto custo do desejo do coração. Abra sua Bíblia, física, de papel, de preferência. Por favor, se for necessário, pausa o vídeo e pega a sua Bíblia para você acompanhar comigo. 1 Samuel, capítulo 10, versos 24 e 25, nos diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. Então disse Samuel a todo o povo: Vede já quem o Senhor escolheu, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então jubilou todo o povo e disse: Viva o rei! E declarou Samuel ao povo o direito do reino, e escreveu num livro e pô-lo perante o Senhor. Então despediu Samuel a todo o povo, cada um para sua casa. Pois o verso 24, na última frase, onde nós lemos Viva o Rei, eu vejo que é como se o povo estivesse dizendo: Viva o desejo do nosso coração. É como se os israelitas estivessem jubilando assim com o anúncio do rei. Viva o desejo do nosso coração. E sim, por que eu digo isso? O desejo do coração. Porque o rei era o aguardado, o que eles desejavam, ter um rei. Capítulo anterior, 9, versículo 20, nos revela algo muito interessante que o Espírito Santo fez questão de deixar registrado para nós. Como diz assim: E quanto às jumentas que há 3 dias se te perderam, não ocupes o teu coração com elas, porque já se acharam. E para quem é todo o desejo de Israel, porventura não é para ti e para toda a casa de teu pai? Que situação é essa? Quem estava falando para quem? Samuel falando com Saul. Em que momento? Quando Deus, governando a história, conduz Saul até a presença de Samuel, indo atrás das jumentas do pai, já avisando a Samuel que naquele dia do encontro, naquele horário, ele iria encontrar o que seria ungido, o rei de Israel. E por que que... E aí eu não vou falar da dinâmica da perda da jumenta, da procura, do vai fazer o sacrifício, vai se alimentar, e a porção para Saul. Não vou abordar essa dinâmica. Ainda que seja importante, né? E nós vemos como Deus governa de forma soberana, mas especificamente sobre isso.
Samuel faz questão de dizer para Saul que Saul era o desejo de Israel. Como assim o desejo de Israel? Porque Israel desejava um rei. Aliás, capítulo anterior, no 8, nós vemos que era para que eles tivessem um rei como as outras nações. Para terem um rei como as outras nações, e significando rejeitar o reino de Deus sobre eles. É como se fosse assim: Deus, eu não quero o seu reino, e eu quero um rei, o Senhor não. Através dos seus juízes, através aí do teu servo. Não. Nós queremos um rei, nada a ver com o Senhor. Não é o Senhor que vai governar mais a nossa vida. Mas nós queremos um rei igual às outras nações têm. Capítulo anterior, verso 8. Vamos ler? Capítulo anterior, capítulo 8, verso 1. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E o nome do seu filho primogênito era Joel, e o nome do seu segundo, Abia. E foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza, e aceitaram o suborno e perverteram o direito. Não serviam ao Senhor em fidelidade. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e disseram-lhe: Eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o tem todas as nações. Você está entendendo? Aí continua. Porém esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: Dá-nos o rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor: Samuel, ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Conforme a todas as obras que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito, até o dia de hoje, a mim me deixaram, e a outros deuses serviram, assim também fazem a ti. E é interessante, se nós lermos lá no Pentateuco, Deus fala através de Moisés isso, deixa registrado lá, que haveria um dia que esse povo desejaria ter um rei. Deus não foi pego de surpresa. E tem uns detalhes lá sobre esse reinado que nos aponta para o rei dos reis, tá? Mas eu não quero entrar especificamente nesse ponto também. Ou seja, é como você e eu, quando nós não queremos fazer a vontade de Deus, mas nem sermos governados por Ele, mas desejando o estilo de vida do mundo, querendo satisfazer os desejos do nosso coração. Deus, eu não quero que o Senhor me mande. Eu me mando. Eu pertenço a mim. Eu não pertenço a ti. Não seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não é isso não, Deus. Quero isso não. Eu não quero te agradar, eu quero satisfazer os desejos do meu coração. E é interessante que no capítulo 10, verso 25, nós lemos: E declarou Samuel ao povo o direito do reino. O que era esse direito do reino? É o que o verso 9 do capítulo 8 nos revela. Era o costume do rei
que governasse sobre o povo. Que ele diz assim: agora, pois, ouve a sua voz, porém protesta-lhes solenemente e declara-lhes qual será o costume do rei que houver de reinar sobre eles. E esse é o ponto. Por que esse é o ponto? É o alto custo do desejo do coração. Deus, nós não queremos que o Senhor nos governe, nós queremos um rei. Ah, é? Vocês querem um rei? Ok, Samuel, deixa pra lá. Vamos dar um rei para eles. E mas só avisa o seguinte: vai ter um alto custo. Esse desejo, o querer viver segundo o desejo do coração, vai ter um alto custo. É o costume do rei. É o direito do reino. E aí, versos 10 em diante, do capítulo 8, nos diz o seguinte: E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pedia um rei. Isso era o desejo de Israel, ter um rei. Era o desejo do coração deles. E disse: Este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará nos seus carros e como seus cavaleiros, para que corram adiante dos seus carros. E os porá por chefes de 1000, chefes sobre 50, e para que lavrem a sua lavoura e façam a sua cega, e fabriquem as suas armas de guerra e os petrechos de seus carros. E tomaram as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Isso que para mim claramente tipifica o alto custo do desejo do coração, comprometendo a família, em que a família a serviço do desejo do coração. Muitas vezes, presta atenção, muitas vezes, para nós querermos viver o que o nosso coração nos pede, nós sacrificamos a família. A família é aquilo que cerca a família, que envolve a família, acaba ficando a serviço do desejo do nosso coração. Nós não conduzimos a família, nem motivamos a família, nem inspiramos a família, nem incentivamos, nem damos exemplo à família como deveria ser uma família cristã. Lembra lá do Nossa família servirá ao Senhor? Lembra? Então. E a culpa é nossa. A nossa família fica a serviço do desejo do nosso coração. Ou fica sob influência do desejo do nosso coração. Ou sofre por causa do desejo do nosso coração. A nossa família, ela fica comprometida, podemos dizer assim. Uma família comprometida por causa dos desejos do nosso coração. Depois, versos 14 em diante. E tomará o melhor das vossas terras, das vossas vinhas e dos vossos olivais, e os dará aos seus servos. E as vossas sementes, as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus oficiais,
E aos seus servos, também os vossos servos, as vossas servas, os vossos melhores moços e os vossos jumentos tomará e os empregará no seu trabalho, dizimará o vosso rebanho. A partir do verso 17. Eu vejo que o sustento e o bem-estar e a rotina ficam a serviço do desejo do coração. Ficam comprometidos. Olha e vê se ao invés de você usar o seu recurso financeiro para você melhor servir a Deus, ser mais generoso na obra missionária, no cuidado dos irmãos, na contribuição lá, regular, generosa, voluntária, que vai além do mínimo ali, mas generosa, regular, contínua. Veja se você não poderia fazer melhor se você não comprometesse os teus recursos com aquilo que o teu coração deseja. Um tênis de marca, uma roupa de marca, um eletrônico de marca, o passeio, os jantares fora, as viagens, os custos altos dentro de casa, com coisas que você talvez se pergunte, será que vale a pena ter isso? Há anos que eu enxergo isso e Deus tem nos conduzido a agir no contrário disso, tá? Em oposição a isso. E aí, talvez você me pergunte, irmão, você está falando que eu não posso ter coisas boas, ter um estilo de vida mais que demanda um gasto maior? Olha, cada um sabe o que faz da sua vida. Mas, será que você não poderia usar esse recurso de uma forma melhor, para servir melhor ao Senhor? Para ajudar mais pessoas? Para ser mais generoso na obra de Deus? Se pergunte. Se pergunte outra coisa. Se a maneira como você tem usado os seus recursos glorificam a Deus. Quer ver um exemplo claro disso? Você pagar Netflix é baratinho, pelo que falam. Eu nunca assinei, mas falam que é baratinho. Mas esse baratinho da Netflix glorifica a Deus, você ser assinante disso? Você ser assinante de TV por assinatura? Glorifica a Deus? Ou é para satisfazer o desejo do seu coração? Você tem um guarda-roupa cheio de roupa, cheio de casacos. E o frio que nós estamos vivendo esses dias, especialmente aqui na região sudeste do Brasil, especialmente no estado do Rio de Janeiro, posso dizer, e as pessoas que mal têm com que se cobrir. Será que você não poderia estar usando o seu sustento, seus recursos, para servir ao reino de Deus? Pergunte-se. Eu não sei de sua vida, mas pergunte-se. Será que não está tendo alto custo esse comprometimento do desejo do seu coração, pelo desejo do seu coração? Talvez a tua saúde esteja comprometida a serviço do desejo do teu coração.
Pense, analise, coloque diante de Deus em oração. Aí o texto continua no verso 17, na parte B. Primeiro ele fala da família, depois ele fala do sustento, da rotina. E verso 19, 17, parte B. E vós lhe servireis de servos. A sua própria vida está a serviço do desejo do seu coração. A sua vida gira em torno do desejo do seu coração. Onde você já está talvez aprisionado em algo e não consegue mais, você se sente num círculo vicioso e não consegue sair dali. E isso é problema do nosso coração. Por que é o alto custo do desejo do coração? Porque tem um grave problema no nosso coração. Lembrando que o coração na cultura hebraica e a mente para os gregos é a sede dos pensamentos e emoções. É o homem interior, é o íntimo do ser, tá ok? O desejo do íntimo do ser, aquilo que nos move, tá? Qual o problema do nosso coração? Primeiro, ele é enganoso e mau. Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Outra. O problema do nosso coração é que ele é a fonte do nosso pecado. Mateus 15, 16 a 20. Jesus, porém, disse: até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração. E isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos: morte, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Quem pratica tais coisas é Deus que governa a sua vida? São estas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. O problema do nosso coração é que o nosso coração, por si só, ele tem uma visão ofuscada sobre Deus. Romanos 1, 18 a 23. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e injustiça, porquanto que de Deus se pode conhecer. Nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque essas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem claramente e se veem pelas coisas que estão criadas. Claro, nós olhamos para a criação, quem criou? Quem criou tudo o que há? Claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, sem desculpa. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Um coração que tinha uma visão ofuscada sobre Deus, uma cosmovisão errada. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis.
O problema do coração é que ele despreza a Deus. Salmos 53, versos 1 a 3. Disse o nécio no seu coração: não há Deus. Tem se corrompido e cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos os juntamente, se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não, nem sequer um. O problema do nosso coração é que ele está em batalha espiritual. Lucas 8, 11 e 12. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. Eu li esses textos, só esses, poucos, para nós enxergarmos que o nosso coração é inclinado para o pecado. Se nós quisermos satisfazer o desejo do nosso coração, significa que nós estamos rejeitando o reino de Deus sobre nós, rejeitando o governo de Deus, rejeitando o senhorio de Cristo sobre a nossa vida. É o que nós estamos fazendo, se agirmos assim. Então, diante disso, como então não sermos governados pelos desejos do coração? Eu vejo que da mesma maneira como o povo aclamou a Saul, jubilando e dizendo: viva o rei! Na nossa reflexão aqui, viva o desejo do meu coração. É nós não jubilarmos por aquilo que erradamente tem reinado sobre nós, rejeitando o pecado reinando no nosso coração, rejeitando as emoções reinando no nosso coração, rejeitando as ideologias governando o nosso coração, rejeitando o extremismo de relacionamentos interpessoais, familiares, em que as pessoas é que governam o nosso coração, mas dominam, nos ocupamos primordialmente daquilo, mas nós recebermos o Rei, acolhendo a palavra do seu reino, com o coração rendido ao seu governo, aceitando não o custo do desejo do coração, mas o custo do discipulado de os servirmos. Quando ele diz viva o Rei, nós precisamos declarar assim: viva o Rei. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito seja o Rei, não de Israel apenas, mas o Rei do nosso coração. Lucas 8, verso 15. E a semente que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra do reino, que é mencionada em Mateus 13:19, a conservam num coração honesto e bom, ou bom e reto coração, e dão fruto com perseverança. Qual é o problema? Como que eu vou ter um bom e reto coração, uma boa e reta disposição interior, um coração desse jeito? Ezequiel 36, 25 a 27. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Ou seja, você vai deixar de ser governado pelos ídolos no seu coração. E dar-vos-ei um coração novo, um coração regenerado, um coração
transformado, um coração inspirado por Jesus. E porei dentro de vós um espírito novo, uma disposição nova, e tirarei um espírito regenerado, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Então, um coração endurecido, lembra? Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Não endureçais o vosso coração. Coração de pedra. Tem a música, né? Bem antiga. Deixa quebrar, coração de pedra. Né? E porei dentro de vós o meu espírito. Ah, querido. E porei dentro de vós o meu espírito. E farei que andeis nos meus estatutos e guardareis os meus juízos e os observareis. Então, é um coração disposto a ouvir a palavra. Mas esse um coração precisa ser um coração regenerado. Esse coração regenerado é o coração não endurecido, mas trocado num coração de carne. Mais do que isso, um coração que recebe o Espírito Santo, que o conduz a andar nos estatutos, guardar os juízos, observar. Só que ele diz algo maravilhoso no início do verso 25 que eu li aqui. Então aspergirei água pura. Que água pura é essa aspergida sobre nós? Para que sejamos purificados de todas as imundícias e dos ídolos que governavam o nosso coração, e que também é a semente no solo fértil. É a palavra de Deus. É o Evangelho de Cristo. É a mensagem da cruz. Aí, Atos 13, 20 a 39. Encerrando. Eu li parte desse texto na reflexão. Não vou lembrar mais qual, né? Minha mente não. Já. Tem hora que eu não confesso que eu não tenho como lembrar. Atos, capítulo 13. Deixei para ler aqui, especialmente na Bíblia. Porque Paulo está fazendo uma defesa pregando o Evangelho na Antioquia da Psídia. Aí, a partir do versículo 20, ele está contando a história de Israel. Aí ele diz o seguinte, a partir do versículo 20. E depois disto, por quase 450 anos, lhes deu juízes até o profeta Samuel. E depois pediram um rei, ao desejo do coração. E Deus lhes deu por 40 anos a Saul, filho de Deus, homem da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado, e aí tem desenrolado a história, que nós vamos ver a partir de então, na leitura bíblica. E quando este foi retirado, levantou-lhes como o rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel, tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregado a todo o povo de Israel o batismo de arrependimento. Mas João, quando completava a carreira, disse: quem pensais vós que eu sou? Eu não sou o Cristo, mas eis que após mim vem aquele a quem não sou digno de desatar as sandálias dos pés. Homens, irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra desta salvação, a água pura, a semente. Por não terem conhecido a este, os que habitavam em Jerusalém, e os seus príncipes,
por não terem conhecido a isso, os que habitavam em Jerusalém e os seus príncipes condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os sábados. E embora não achassem alguma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. E havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, puseram na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. E ele por muitos dias foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém. E são as suas testemunhas para com o povo. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Meu filho és tu, hoje te gerei, ou seja, hoje te ressuscitei dos mortos. E o que ressuscitaria dentre os mortos, para nunca mais tornar a corrupção da carne. Disse-o assim: As santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Por isso, também em outro salmo diz: Não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu. Foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. O corpo pereceu. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Não deu tempo de decompor o corpo, ok? Seja-vos, pois, notório, homens irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados, e de tudo que pela lei de Moisés não pudestes ser justificados. Por ele é justificado todo aquele que crê. Essa é a mensagem do reino, que nos chama ao arrependimento, em que nós temos a remissão de pecados em Cristo Jesus, aquele que morreu por causa dos nossos pecados, no nosso lugar, o justo pelos injustos, sem jamais ter pecado, santo, bendito, feito maldição em nosso lugar, experimentando o derramar da ira de Deus, que o fez tornar pecado em nosso lugar, o afastando de Deus, naquele tempo, em que ele fazia expiação por mim e por você. Mas o mesmo texto diz que por ele é justificado todo aquele que crê. E por que somos justificados? Somos justificados porque Jesus ao terceiro dia ressuscitou. O Pai não encontrou nele culpa alguma, pelo contrário, a justiça de Deus foi plenamente satisfeita em Jesus. Jesus recebeu a punição que você e eu justamente merecemos, mas ele pagou em nosso lugar. Essa é a mensagem que nos conduz a nós desejarmos o reino de Deus sobre a nossa vida. E eu me recordo de um texto, Evangelho de Jesus, segundo Marcos, capítulo 1, versículos 14 e 15. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. É um alto custo do desejo do nosso coração. Mas se nós quisermos viver para a glória de Deus, nós precisamos trocar esse custo pelo custo do discipulado, de servirmos ao Rei Jesus, o novo Rei que surgiu. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza
e governe como rei a nossa vida, porque você tem acesso.